Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do JW Podcast Fit. Antes de falar da ilustre convidada de hoje que vai ser entrevistada aqui, eu gostaria de falar dos nossos dois patrocinadores. O primeiro é o Café Web Designer. Se você quer posicionar a sua marca na internet, esse é o lugar. Com sites, vídeos e muito mais que você pode fazer um orçamento com eles, é só você colocar o seu celular no QR Code que vai aparecer aqui na tela. E o nosso segundo patrocinador é a Nação Verde, a melhor loja de suplementos e produtos naturais do Brasil. Você colocando o QR Code aqui, o seu celular no QR Code, também você vai conhecer o site, lá você vai ver suplementos, vitaminas, produtos naturais, castanhas e muito mais. É só você entrar lá e conhecer essa loja incrível. Agora, continuando aqui com o que é o mais importante, né? Que a gente vai apresentar a nossa entrevistada de hoje, é a doutora Juliane Ferreira, nutróloga, especialista em emagrecimento. E de primeiro, eu gostaria aqui de perguntar para ela o que fez você, Ju, escolher essa profissão de nutrologia e o que te levou até essa especialidade. Oi, Zé, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite e dizer que é muito importante esse tipo de programa, fazer um podcast, principalmente voltado para a área da saúde, para ter boas informações. Eu acompanho você nos stories, você é um propagador aí de saúde, né? De longevidade, exercício físico. Somos. É isso aí. Isso é muito importante. As pessoas precisam disso, né? Exatamente por estilos de vida muito ruim que a população tem hoje em dia. Então, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. E assim, a minha história na nutrologia, eu posso começar um pouquinho antes? Pode. Eu fiz farmácia, para quem não sabe, eu fiz farmácia, então eu sempre fui apaixonada pelo ramo da saúde, eu sempre fui apaixonada por saúde, né? Sabia que essa parte me encontraria, eu gostava muito da parte de medicações, de doenças, e aí fiz farmácia. Depois, atuando na parte da farmácia, eu entrei na medicina, né? Eu convivi com muitos médicos e falei, cara, eu acho que isso aí é uma coisa legal para se fazer. E fui fazer medicina. Na medicina, eu pensei em fazer diversas especialidades. Pensei em fazer nutrologia, pensei em fazer oftalmo, pensei reumato. Teve muita coisa que passou pela minha cabeça. Mas depois que eu me formei, eu acabei dando essa pausa, né? Tendo que trabalhar primeiro. E aí, trabalhando, eu fui vendo, entrou a pandemia, logo depois. Durante a pandemia, nós passamos muito estresse. Eu comecei a trabalhar muito e minha qualidade de vida foi péssima. E isso estava atrapalhando demais tudo em mim. Engordando, o sono péssimo. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que me complemente, que seja uma coisa legal. E aí eu pensei em fazer a nutrologia exatamente para poder saber me alimentar. Para quem não sabe, eu era uma pessoa que eu não comia alface. Tá? Até entrar na nutrologia. Então, assim, se você é assim, se vocês estão assim, tem solução para vocês. Porque eu não gostava de comer alface, eu não gostava de comer salada, eu achava que não tinha importância para isso. Atividade física eu realizava, mas era aquela coisa, eu realizava por realizar, fazia uma semana, parava duas. Você começou, Ju, a fazer atividade física na pandemia também, por conta desse caos todo? E você acha que a atividade te levou para a nutrologia também ou não? Na verdade, eu fazia a atividade física desde a época da faculdade. Porque na faculdade a gente já tem uma propagação dessa saúde, né? Do que é saúde. Mas eu fazia desse jeito que eu te falei. Não era uma prioridade, não era uma coisa que eu realmente gostava, porque eu acho que a gente precisa ter aquela virada de chave para poder fazer uma atividade física contínua, né? E eu não tive essa virada de chave. E aí, assim, na pandemia, isso piorou, porque eu comecei a não conseguir fazer atividade física. E aí a minha saúde piorou, né? Então eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí que eu falei, eu preciso saber me alimentar, eu preciso saber fazer um exercício físico, vou fazer uma especialização para mim. Que foi por isso que eu resolvi fazer a nutrologia. E fazendo a nutrologia, eu me apaixonei tanto que aí eu quis passar isso para a vida dos meus pacientes. E em cima disso aí que você está falando, o que é o mais gratificante dessa
especialidade que você escolheu para você trabalhar com isso? O que é mais gratificante para você? Olha, exatamente por conta da minha vida, que eu via como ela estava, eu estava engordando cada vez mais, meu sono era péssimo, minha vida era estressante, eu estressava, brigava muito com as pessoas ao meu redor, e aí quando eu tive essa virada de chave, como eu disse, a minha vida melhorou muito. Então, trazer isso para a vida dos pacientes e ver eles falando isso, né, agradecendo por esse retorno, é o mais É gratificante. muito bom, É o né? mais Eu gratificante. vivo isso um pouco na parte do exercício, que o exercício transforma muito a pessoa, e você na parte aí da parte alimentação, vitaminas e tudo mais, né, Ju? É Exatamente. muito bom pra gente. Sim. E assim, fala um pouco mais desse seu currículo aí, dessa especialização sua em nutrologia. Eu fiz, né, a especialização na nutrologia pela Abram, fiz uma especialização de harmonização corporal, que é onde eu faço as aplicações da parte estética. Fiz um curso em Harvard, que é um curso que fala sobre conexão do corpo e da mente, que é muito importante, né? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão totalmente estressadas, ansiosas, depressivas, e isso repercute no nosso físico, né? E o físico também repercute na nossa mente. Então, as duas tudo coisas estão conectado, né, Ju? ligadas, exatamente. Então, foi bem legal para mim também, e colocar isso em prática foi a melhor coisa. Ó, a gente agora fez as perguntas relacionadas à profissão da Ju, quem é a Ju, para vocês conhecerem ela melhor. Agora a gente vai fazer perguntas que a gente recebe diariamente dos nossos clientes, tanto a Ju quanto eu, que é a dúvida de todo mundo, é como se fosse uma consulta aqui com a gente que a gente vai fazer com a Ju. A gente colocou algumas caixinhas de pergunta para saber exatamente o que as pessoas queriam saber, quais são as dúvidas das pessoas. E a primeira pergunta que o pessoal jogou, Ju, é: qual a melhor dieta para perder peso? Olha, essa é uma pergunta clássica, né? As pessoas fazem essa pergunta Né? mesmo. Na verdade, assim, eu não gosto muito de falar assim, ó, uma dieta para você fazer, porque eu gosto de falar sobre reeducação alimentar. É uma coisa que você vai precisar adaptar ao seu dia a dia. Porque se eu virar para você e falar assim, ó, Zé, você vai comer isso, 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 mas isso não tá no seu dia a dia. O que você vai falar para mim? Fala assim, tá bom, mas você vai fazer? Não vai. Então eu sempre digo o seguinte para os meus pacientes: a melhor dieta é aquela que você consegue fazer. Primeiramente. Segundo, para dar uma estrutura aí para essa pergunta, a gente precisa de ter um déficit calórico, né? Então, para emagrecer, a gente precisa ficar devendo calorias. E aí a gente tem várias estratégias, né? Então, assim, a gente precisa estabelecer, balancear os macronutrientes, que são o quê? Gorduras, carboidratos e proteínas. E, ao meu ver, as pessoas consomem muito facilmente carboidratos e gorduras e deixam a parte da proteína muito de lado. Então, esse é um ponto, a gente tentar olhar aí mais para essa proteína que a gente acaba não comendo devidamente. Os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, assim, consumir alimentos processados, ultraprocessados, são alimentos que não têm esse tipo de micronutrientes, então, são calorias vazias. Então, isso faz com que você tenha calorias, ou seja, você não vai ficar devendo as calorias, e não tem nutrientes. Então, o seu corpo precisa de nutrientes. Então, capriche em alimentos que tenham nutrientes. E assim, a gente vê muito hoje em dia uma resistência insulínica, que é causado com o quê? Com alimentos, né, de alto índice glicêmico. Então, preferir aí também alimentos com baixo índice glicêmico, que isso vai ajudar bastante a perder peso. E eu imagino que você deve passar por uma dificuldade em cima dessa pergunta, Ju, que as pessoas hoje em dia, elas, tipo, igual você falou que não gostava de comer alface. Tem pessoas que não gostam de comer nada, e aí fica muito complexo passar uma dieta com macro, micros e todos os nutrientes possíveis, né? É o que eu falei, precisa ter uma virada de chave, porque assim, na verdade, quem faz o que quer é criança, né? Exatamente. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, muito de você ter consciência que você precisa consumir aquele alimento. Eu não gostava, e se falar, você ama? Lógico que não. A gente consome aquilo porque a gente sabe que faz bem pro corpo. A consequência daquilo é o que faz você acabar consumindo. Porque eu sei que se eu consumir aquilo, o meu corpo vai funcionar, eu vou me sentir bem. Então, isso é o que eu quero pra minha vida. Exatamente. E é o que eu costumo dizer para os alunos sobre o exercício.
Você não tem que gostar, você tem que fazer porque você precisa. É igual um remédio. Você toma um remédio porque você gosta do sabor do remédio ou porque ele vai curar a sua dor de cabeça. Exatamente. Então é mais ou menos isso que eu falo. Então, por exemplo, igual você não comia alface, por exemplo, eu não comia brócolis, não gostava. Uhum. E eu comecei a pegar um pedacinho de brócolis, colocar no meio daquela comida toda vez que eu comia no restaurante, eu ia lá e pegava. Não gostava, comia. Hoje em dia, eu já como ele sem dificuldade. Igual você Sim. falou, você gosta, Zé? Não é que nossa, eu amo brócolis, não tem nada disso, mas eu como ele porque eu preciso. E eu tenho um outro ponto para falar sobre isso, Zé. É que assim, ó, uma pessoa que. Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que come lanche todo dia, ela não tem um prazer em comer lanche. E a gente, por exemplo, que não come e que isso não está na rotina, quando a gente vai comer, a gente consegue saborear e apreciar muito mais do que essas pessoas. Então, aí que tá a graça, né? A graça está naquilo que você vai fazer e apreciar. Então, a gente come, faz a nossa rotina com aquilo que tem que ser feito. Quando vai sair dessa rotina, é uma coisa que a gente aprecia mais. É muito prazer, muito mais Exatamente. prazeroso. Exatamente isso. Ô Ju, e aqui essa pergunta é muito importante, essa segunda pergunta que fizeram, porque hoje em dia as pessoas estão muito indispostas, sem energia. A maioria das pessoas, elas não conseguem mudar os hábitos por conta dessa falta de energia. E aqui a pergunta que foi é como posso aumentar a minha energia e disposição para o dia a dia? Olha, existem várias patologias que causam uma fadiga, uma indisposição. Então, primeiramente, a gente teria que investigar essas patologias. Então, por exemplo, uma anemia, um hipotiroidismo, a depressão mesmo, fibromialgia, diabetes, tem várias doenças que podem causar essa indisposição. O estresse crônico pode causar isso também. Então, a gente teria que primeiramente investigar. Falta de vitamina pode acontecer isso também. Então, a gente teria que investigar isso daí. Ver se não é, primeiramente, se não é alguma dessas patologias que está acontecendo. Segundo, a gente precisa adotar hábitos, né, que melhorem a disposição. Então, por exemplo, você tem uma noite de sono ruim, vai causar uma indisposição. Você fazer atividade física melhora a sua disposição, porque o seu corpo habituou com aquilo, então melhora a sua disposição. Então, é uma pergunta muito complexa aí, a gente teria que investigar. Exatamente, não existe uma fórmula mágica que dá certo para todo mundo, né, Ju? Exatamente. Mas em cima dessa falta de energia, complementando assim, eu acho que, por exemplo, uma coisa vai levando a outra. A partir do momento que ela começa a se alimentar melhor, fazer um exercício, só dela treinar, quando ela chega à noite, ela já vai dormir melhor. Com Aí, certeza. provavelmente no outro dia ela já vai acordar com um pouco mais de disposição e aí vai tentando reajustar tudo isso que está desorganizado. Até porque o alimento é o nosso remédio, né? Então, por exemplo, se a pessoa está tendo carência de ferro, isso vem do alimento, aí ela vai causar uma anemia, então ela vai ter uma indisposição. Então, se a gente melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, então só aí a gente já vai melhorar muito a sua disposição. Quais os benefícios e riscos de suplementos alimentares e vitaminas? Primeiro vamos tentar explicar, tá? Suplementos, o próprio nome já diz, é um suplemento, ou seja, você vai tomar se a sua alimentação não está suficiente, tá? Hoje em dia nós temos uma qualidade péssima de alimentação. A gente precisa escolher bem o que a gente vai consumir, porque os alimentos são, igual como eu disse, ultraprocessados, então é bem complicado ter nutrientes nesses alimentos. Mas se você não consegue consumir esses alimentos indispensáveis para o seu corpo, aí sim a gente entra com a suplementação. A vitamina é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não consegue a quantidade de vitaminas adequadas pela alimentação, realmente por conta de todo esse processo que os nossos alimentos sofreram durante os anos, né? Então, aí a gente precisa fazer essa reposição, né? Tomar um suplemento, tomar uma vitamina. O problema de se fazer isso indiscriminadamente, ou seja, sem ter um critério, né? Você pode sobrecarregar o seu fígado, o seu rim, pode causar um efeito inverso, né, das vitaminas. Por exemplo, vitamina, ela vai te ajudar, muitas vitaminas ajudam no cabelo, na unha, pele. Se você tiver um aumento das vitaminas muito exagerado, pode causar perda de cabelo, a pele fica ruim, pode ser uma coisa inversa. Então, assim, a gente tem que avaliar uma quantidade adequada, não pode estar insuficiente nem em excesso. Então, o problema das pessoas fazerem esse uso, né, de indiscriminado, sem um acompanhamento, é isso, vai ter uma repercussão no corpo.
Ô, Ju, mas em cima disso aí, por exemplo, existe alguns suplementos ou vitaminas, tipo assim, essenciais que, tipo, na grande maioria das pessoas eles vão estar em baixa, porque, por exemplo, assim, o ômega 3, por exemplo, é muito difícil de você conseguir hoje ele através de alimentos. Sim. A grande maioria das pessoas dizem, por exemplo, eu já ouvi falar que é uma coisa que você tem que suplementar com frequência. Aí vamos supor assim, a grande maioria das pessoas às vezes não consegue, a gente vai tentar ajudar as pessoas no geral aqui. A grande maioria das pessoas às vezes não consegue passar no nutrólogo. Uhum. É, como orientar essas pessoas da melhor forma possível para essas vitaminas que, tipo, que não, por exemplo, vitamina D, a grande maioria das pessoas tem ela baixa. Então, aí assim, é o que eu tô te falando, né? A gente precisa repor, mas tem que tomar cuidado com a dosagem, né? Então, assim, vitamina D, a maioria das pessoas tem baixa. Mas e qual é a dosagem que a gente vai. Então, assim, aí fica muito ruim dizer uma forma geral. Você repõe assim, assim, assado, entendeu? Porque a gente precisaria da dosagem dela para saber como que a gente faria essa reposição. Então, voltando para essa parte, suplementos que eu acho legal, né? Então, o whey, por conta que. Por que a gente fala tanto do whey, né? Porque é exatamente aquilo que eu disse. As proteínas normalmente não são batidas, né, durante o nosso dia. As pessoas não conseguem comer a quantidade adequada. E aí o whey vem para ajudar nessa suplementação aí. A creatina é um ótimo suplemento, ajuda não só a nossa parte muscular, mas a parte cerebral, a parte do nosso funcionamento como um todo. E o ômega 3. O ômega 3 ele ajuda muito a aumentar nosso colesterol bom e diminuir o nosso colesterol ruim. Hoje a gente sabe que os nossos alimentos têm um monte de colesterol, né? Então, é colesterol ruim, né? Então, assim, a gente precisa por conta disso. Vitaminas, a vitamina D, hoje em dia, a gente, né, os dermatos falam muito, não tome o sol, porque a pele, né, hoje o nosso sol está muito forte, então pode causar um câncer de pele, então as pessoas estão deixando de tomar o sol e aí precisa repor a vitamina D. Vitamina C é muito importante, as vitaminas do complexo B, então assim, tudo isso a gente tem que dar uma avaliada e precisa repor. E todo esse reajuste eu acho que vai complementar a pergunta que eu vou te fazer aqui, né, Ju? Porque as vitaminas elas fazem parte também das liberações hormonais, né? E a próxima pergunta aqui tá em cima assim, quais são os sintomas de desequilíbrio hormonal e como tratá-los? Então, essa pergunta é uma pergunta muito complexa, Zé. Por quê? Porque nós temos muitos hormônios no nosso organismo, né? O hormônio, o que é um hormônio? O hormônio é aquilo que faz reações químicas no nosso organismo. Então, ele manda um sinal de um lugar para o outro. Olha, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, assim, ele é muito importante no nosso organismo, né? E esse desequilíbrio é quando não está acontecendo essas reações. Alguma dessas reações não está acontecendo e aí deixa de acontecer alguma coisa. Como, por exemplo, o seu metabolismo pode cair, você pode ficar mais indisposta, como a gente falou, causar patologias como a diabetes, a obesidade, como, por exemplo, a parte do cortisol. Nós temos alguns hormônios principais. Então, por exemplo, o hormônio da tireoide, né? O TSH, que é um hormônio tireoestimulante, ele faz a parte toda do nosso metabolismo, então é importante ele estar em dia. Se você tem um desequilíbrio hormonal do teu TSH, você vai sentir indisposição, cansaço, sintomas depressivos, queda capilar, unhas, enfim, a constipação, muitos sintomas. E a grande maioria dos sintomas, Joey, são muito parecidos, né? Por exemplo, São baixo muito nível de parecidos. testosterona, também dá Também. indisposição. É por isso que é importante a gente acompanhar esse check-up, né? Ver a testosterona, exatamente. Tem o estradiol da mulher, né? Progesterona, que é muito importante também, né? Assim como a testosterona é vital no homem, o estrógeno é também vital na mulher. Então, assim, a gente precisa acompanhar isso. Hoje em dia, a gente tem o cortisol. A gente estava falando sobre estresse, né? O estresse crônico acaba aumentando o cortisol, né? Então, assim, o cortisol é conhecido como nosso hormônio do estresse. Por quê? Porque ele é que vai coordenar as respostas do estresse. Então, se ele está aumentado, o nosso corpo vai ter um estímulo desse cortisol que pode causar o quê? Aumento da glicose no sangue, causando uma diabetes, uma obesidade, uma depressão. Então, assim, muitas coisas podem acontecer por conta dos hormônios. Então, o ideal é fazer um check-up para a gente ver como tá esses hormônios. E igual você falou aí, eu tenho visto, Ju, não sei se você concorda, mas tem alguns médicos falando que, por exemplo, assim, muito das depressões, elas são fisiológicas por conta de Exato. alguns ajustes hormonais e elas não são psicológicas por conta de algum problema psicológico que a pessoa teve, né? Exatamente. E assim, eu vou dar um exemplo disso. Pessoas que têm vitamina B12 baixa, a gente pode fazer um diagnóstico diferencial com depressão. Ou seja, a pessoa às vezes não está com depressão, ela está com uma vitamina B12 baixa. E aí, às vezes, repondo uma vitamina B12, ela já melhora.
E agora, a quinta pergunta é uma pergunta muito importante também, que eu acho que isso aqui é o pilar da vida, na minha opinião, Ju. Sim. Qual a importância do sono para a saúde e o Sono. desempenho no esporte? A parte do sono é muito importante mesmo, né? Porque você deve saber, né? A gente passa por fases REM e não REM no sono. A fase de sono profundo é uma fase que a gente faz a consolidação da memória, ou seja, o nosso corpo pega aquilo que ele achou mais importante durante o nosso dia e armazena na memória fixa. Então, isso já é uma coisa muito importante. Então, as pessoas, eu tô com esquecimento. Hoje em dia, isso é uma queixa muito comum. Eu tenho esquecido, eu não consigo me lembrar das mesmo coisas. esqueço muito, Ju. Não consigo me lembrar das coisas. Então, assim, será que você está passando por essa fase do sono? Porque, assim, a gente passa por essas fases várias vezes durante a noite, tá? E conforme vai passando esses ciclos das fases, ela vai aumentando mais o tempo dessa fase de sono profundo, tá? Então, assim, e quanto mais você dorme a quantidade de horas certas, né, você consegue passar por esse sono profundo e ele trabalhar melhor. Então, e aí o que ele faz também? Ele faz essa liberação de hormônios, então, por exemplo, GH, que é um hormônio de crescimento, que é um hormônio que ajuda a gente na massa magra, né, a massa muscular. Ele ajuda na parte da cognição, ele tira as toxinas do nosso organismo. Então, tudo isso, porque assim, o nosso corpo tá parado. Então, ele tá conseguindo trabalhar especificamente com aquilo que ele quer que fique no nosso corpo e aquilo que ele não quer que fique. Então, o sono é muito importante. É uma coisa que, por exemplo, na época que eu estava trabalhando demais, eu fazia plantão noturno, eu não dormia direito, era uma coisa que estava totalmente desajustada em mim. E aí, ajustando isso, já melhorou muito a minha parte física, a minha composição corporal melhorando o meu sono. Então, assim, eu não sei nem dizer o tanto que é importante a gente dormir bem, ter um sono de qualidade, né? Dormir aí de 6 a 8 horas, no mínimo, entendeu? Tem que dormir esse tanto. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu fico bem dormindo menos. Não adianta. Você vai ter, uma hora a conta vai chegar, entendeu? Uma hora a conta chega. Agora ainda tá tudo bem, seu corpo tá batalhando para dar conta do recado, mas uma hora a conta vai chegar. Então, assim, pro desempenho físico, pra gente treinar, isso é muito importante, porque o nosso músculo, ele é feito, ele é desintoxicado, tudo isso, e para nossa cognição também é muito bom. Eu lembrei de uma coisa muito importante aqui em cima dessa pergunta, Ju, que eu acho muito legal você falar sobre. Por exemplo, o famoso café. As pessoas hoje em dia, eu oriento muito meus alunos, eles estão tomando café o dia inteiro para se manter acordado, e chega à noite, não dorme direito, e no outro dia se entope de café de novo, ou às vezes energético. E essas pessoas estão entrando num ciclo vicioso que elas estão acabando com a vida delas, porque o principal que a gente está falando aqui é o sono, elas estão inibindo. E o café causa isso, fala sobre. E assim, ó, eu vou além disso. Hoje nós estamos numa geração de Venvance durante o dia e os diazepams, clonazepams durante a noite. Que é mais forte ainda. Que é pior ainda, tá? E as pessoas, elas tomam um estimulante de manhã para acordar porque não está disposto e chega à noite, tá sem sono, toma um benzodiazepínico para dormir. Então, assim, isso tá totalmente errado, né? Porque eu vou dar um exemplo dos benzodiazepínicos que eu disse. Ele faz com que a gente não entre nessa fase do sono profundo, então a gente não tem essa eliminação de toxinas, essa consolidação da memória. Então, por isso, né, que ele, a longo prazo, ele causa perda de memória. Então, e aí, assim, não tem jeito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer se você tomar ele a longo prazo. E o café é a mesma coisa, o café é um estimulante, né? Se você precisa dele o tempo todo, alguma coisa você tem que rever o que está acontecendo, né? Porque aí é o problema, né? Você toma ele durante o dia e chega à noite você precisa de tomar algo para diminuir esse estímulo. Então, é bem complicado. Aí eu conheço pessoas que falam assim, tipo, mas eu bebo café e eu durmo normal, é igual você tinha falado, é igual eu falo pra eles, uma hora a conta chega, se você ficar excedendo, uma hora esse tanto de café vai começar a atrapalhar o seu sono. Exatamente. Ô Ju, e essa sexta pergunta aqui é uma das principais aqui, porque eu acho que hoje a sociedade, a gente vive numa correria absurda, e eu vejo isso com meus alunos e é o que mais está acabando com as pessoas no geral, que é a famosa ansiedade. Aí perguntaram aqui para você, como controlar a ansiedade, o estresse por meio de alimentação e exercício físico?
Olha, é uma boa pergunta, né? Porque hoje a gente vive numa era mesmo de ansiedade. Acredito que por conta do nosso estilo de vida, por conta do excesso de internet, excesso de informação, a gente acaba vivendo mais que a ansiedade a gente viver excessivamente no futuro e deixar de viver o nosso presente, né? E isso acontece muitas vezes por falta de matéria-prima para se produzir neurotransmissores responsável por fazer uma homeostase no nosso organismo. Então, se você deixa de consumir determinados alimentos, nosso corpo é uma máquina, ele precisa de matéria-prima para produzir esses neurotransmissores. Se você deixa de consumir esses alimentos, não vai ser feito neurotransmissores e pode gerar uma ansiedade. Então, o ideal é a gente consumir alimentos ricos em magnésio, triptofano, o ômega 3, como a gente tinha falado. Isso vai ajudar a produzir esses neurotransmissores para melhorar a ansiedade. Outra coisa, a ansiedade está ligada também com aquela falta de sono. Então, caprichar em alimentos que são mais calmantes, né? Os chás, a gente tem chá aí de camomila, de melissa, que são chás que acabam a gente acalmando mais. Evitar os estimulantes, né? A cafeína, como a gente tinha falado. E principalmente, ter uma alimentação balanceada. Por quê? Porque precisa ter nutriente na nossa alimentação. E aí sim a gente vai melhorar essa ansiedade. A atividade física, né? Eu costumo dizer o seguinte: é aonde a nossa mente descansa para o nosso corpo cansar. Então, é essencial a gente fazer, porque aí lá a nossa mente vai descansar. Você não tem como ficar pensando no futuro, pensando no que você vai fazer com um monte de fazer a carga, fazendo aquele esforço. Então, lá sua mente dá uma relaxada. E isso ajuda na ansiedade. Libera os hormônios também. Libera, né? A endorfina, a serotonina, que são hormônios que melhoram a ansiedade. Concordo plenamente, Ju. Atividade física na ansiedade aí, pra mim, eu acho que é um dos principais pilares. Com certeza. Ó, como lidar com a resistência à perda de peso e o platô durante o emagrecimento, Ju? Essa é uma pergunta muito comum, né? É uma pergunta que os meus pacientes me fazem também. Eu cheguei no efeito platô, a gente tem várias causas desse efeito platô. Uma das causas a gente começa a perder peso, eu não vou falar emagrecimento, porque emagrecer é perder gordura e ganhar massa magra, né? Então, a pessoa não emagrece, ela perde peso, ou seja, ela perde gordura e perde massa magra. E aí... Vai mais profundo nisso, Ju, que eu acho que as pessoas precisam saber essa diferença. Então, aí isso daí a gente sabe com uma composição corporal, né? Então a gente tem a parte da gordura e a gente tem a parte da massa magra. Quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando de perder gordura e ganhar massa magra, né? E isso muitas vezes não mostra na balança normal, no peso da balança, né? E aí, o perder peso que eu estou dizendo é quando você perde a gordura e perde a massa magra. Aí o que acontece? O seu corpo ele vai se adaptar àquele tipo de alimentação que muitas vezes é muito restrita, porque a pessoa ela quer urgentemente emagrecer e aí ela faz coisas restritivas demais. Ela quer perder na balança, mesmo falando que não é na balança, né, Ju? Exatamente, eu canso de falar. Eu já tive assim, eu já tive pacientes que me mandou mensagem e falou assim: olha, eu comecei a fazer tudo que você falou, eu tô fazendo tudo, eu tô tomando o que você falou e eu não estou emagrecendo, eu não tô. Aí eu falei: calma. Vem aqui no consultório, vamos pesar na bioimpedância. E o que tinha acontecido? O peso dela realmente tinha aumentado pela balança, mas o que ela tinha feito? Ela tinha caído muito a parte da gordura e aumentado a massa magra. Isso é ótimo. Aí eu falei, isso é maravilhoso, olha isso daqui. Você não tá se sentindo melhor? Tô. Você não tá sentindo diferença nas suas roupas? Tô. Tá tudo certo, entendeu? A balança não é importante. Aquele peso que tá ali não é o importante. Então, assim, o efeito platô acontece isso, principalmente quando você não consegue sustentar a sua massa magra. Por quê? Porque o que aumenta a nossa taxa metabólica basal, que é o nosso metabolismo? A massa magra. Então, quanto mais a gente aumentar a nossa massa magra, mais o nosso metabolismo fica acelerado. Então, se acontece de a gente perder peso e acabar não aumentando a nossa massa magra, a gente vai fazer um efeito platô. O nosso corpo vai ficar ali, não vai conseguir emagrecer, e aí precisa de quê? De mudar, fazer estratégias diferentes, balancear a alimentação, atividade física, quantidade de água, tudo isso tem que estar sendo avaliado. Sim. Quanto mais massa magra, vou dizer aqui no meu meio de atuação, quanto mais massa magra a pessoa vai ganhando,
isso aumenta a quantidade de peso que ela consegue pegar e aumenta o nível de intensidade do treino que ela consegue fazer. Então, o treino dela começa a ficar muito mais calórico. Ela gasta muito mais caloria durante o treino e depois o pós-treino, que é o famoso você perder caloria dormindo, que é a vontade de todo mundo. Só que as pessoas ficam tão bitoladas nesse negócio de balança, Ju, que elas acabam perdendo massa magra e isso acaba complicando completamente depois do emagrecimento dela futuro, né? E é por isso, então já vou pegar uma ponte, né? Por isso que as pessoas, elas falam tanto em efeito rebote com medicação, porque elas tomam a medicação sem critério, sem acompanhamento, a medicação muitas vezes vai fazer ela perder peso e não emagrecer, então ela vai perder massa magra, e aí, assim que ela tira a medicação, o efeito rebote acontece, com certeza. É isso aí mesmo. Ô Ju, agora aqui a 8ª pergunta, quais são os principais fatores que influenciam o metabolismo? Então, assim, a gente já acabou de dizer, a composição corporal é fundamental. A gente precisa ter uma diminuição da nossa gordura e um aumento da nossa massa magra. Isso vai com certeza melhorar o nosso metabolismo, tá? O metabolismo são as ações do nosso corpo, né? Como, por exemplo, que eu tinha dito lá, dos hormônios. Então, o nosso metabolismo faz isso. Ele é composto em anabolismo e catabolismo, ou seja, construção e desconstrução. Então, a gente precisa de ter uma composição corporal boa, a gente precisa ter uma alimentação, como eu disse, proteínas, eu gosto bastante, não é que eu sou super a favor de proteínas, não é isso, é que as pessoas não consomem a quantidade adequada, é exatamente por isso. Mas igual, proteína é um alimento que aumenta a nossa taxa metabólica basal. Eu falo que isso é tão curioso porque você come e gasta caloria. Exatamente. Por quê? Porque o nosso corpo trabalha muito para degradar essa proteína. Então, ele acaba gastando. Então, a nossa alimentação ajuda a melhorar nosso metabolismo, a quantidade de água, até porque para fazer essas reações, a gente precisa de água. A água é o meio que essas reações acontecem. Se você não tem água suficiente, o seu corpo vai deixar de fazer alguma coisa. Então, precisa da quantidade de água adequada. É muito importante a água, né, Ju? A água é muito importante. Tem a idade, né, que influencia, né, a genética, mas enfim, assim, os fatores mais modificáveis que a gente consegue ver é isso, né? E a parte hormonal que precisa estar em dia também. Show de bola, Ju. Quais são os efeitos do açúcar e alimentos processados na saúde a longo prazo, Ju? Os vilões aí. Assim, ó, o que eu costumo dizer para os meus pacientes? Eu não gosto de falar que um alimento ele é vilão, tá? Por quê? Porque assim, eu nunca mais vou consumir açúcar, nunca mais vou consumir alimentos ultraprocessados. Não é isso. Eu sou igual a você. Eu acho que a gente precisa ter cautela, né? Então, assim, vai consumir? Você pode consumir, mas o problema é o que você faz no seu dia a dia, né? Isso tem que ser a sua exceção. Até porque se a gente viver sem ter uma exceção, a gente acaba se sentindo muito estressado, né? Fica chateado com a situação. Então, o problema realmente é aquele consumo diário, né? Por quê? Nós voltamos a falar aqui, o açúcar, ele é um alimento que tem... O açúcar e os alimentos ultraprocessados, aí eles são ricos em calorias. Então, assim, já vai ficar difícil você fazer um déficit calórico, porque eles têm muitas calorias, e não tem nutrientes. Então, aí a gente volta naquela questão. A gente não vai ter nutrientes para fazer hormônio, não vai ter nutrientes para melhorar o metabolismo, não vai ter nutrientes. O seu corpo precisa de nutrientes. Uma coisa que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte: quando você vai abastecer o seu carro, você se importa com o combustível que você vai colocar. Você não para em qualquer posto e coloca o combustível, porque você sabe que aquilo lá pode danificar o motor do seu carro. Eu não entendo muito de carro, mas é bem isso que acontece. E é a mesma coisa com o seu corpo. Por que é que você não se preocupa com o combustível do seu corpo, sendo que o seu corpo é o seu maior bem, né? Então, é muito importante você se preocupar com o tipo de alimento que você está consumindo. E esses alimentos, ele tem pouco valor nutritivo e muitas calorias. Então, essa repercussão aí a longo prazo vai trazer todos aqueles sintomas que a gente já disse, indisposição, cansaço. Então, tomar muito cuidado aí com o consumo excessivo desses alimentos. Aí eu vou puxar um gancho dessas duas últimas perguntas, Ju, que eu acho que
elas se unem muito. Por exemplo, você falou na de cima sobre a proteína, que quando você come muita proteína, você gasta caloria e que a digestão dela é mais demorada. Já os açúcares e os produtos, eles caem no seu estômago e logo já São vira autoíndices glicose. glicêmicos. E aí você come e aí passa 20 minutos, você já tá com fome de novo. Fala um pouco sobre esses... Exatamente, você falou, pegou uma questão muito importante. Então, assim, além de o alimento ter muita caloria, não ter nutrição, ele vai atingir um processo de recompensa no seu organismo, ou seja, ele vira um ciclo vicioso. Você come, faz a digestão e quer de novo, come, faz a digestão e quer de novo. Então, e é isso, você faz com que você consuma aquilo, queira consumir aquilo o tempo todo, tanto que os pacientes falam assim, doutor, eu sou viciado em doce, né? Eu não consigo ficar sem doce. Aí a gente precisa quebrar esse ciclo, senão você não vai conseguir. É bem importante mesmo. Mas, Ju, tipo, eu já vi pessoas e eu acho legal você falar sobre isso, porque as pessoas acham que quando ela vai começar uma alimentação saudável, quando ela vai começar um processo de emagrecimento, que ela, tipo, precisa tirar o chocolate da vida dela por completo. E tem pessoas que emagrecem comendo chocolate depois do almoço, depois da janta. O que eu falo, é o que eu falei, né? A quantidade, né? É o déficit calórico, né? Então, assim, a gente faz baseada aquilo que eu te disse, baseada naquilo que você come e naquilo que você está acostumado. Quer dizer, se o seu chocolate é tão importante, a gente vai colocar o chocolate, mas com menor quantidade, com uma coisa mais esporádica ali, né? Também, né? Se você consumiu o chocolate de manhã, no almoço, na janta, também não vai dar certo, né? Mas, então, assim, você tem que balancear mesmo, né? Agora, Ju, a 10ª pergunta aqui, a última. Qual a importância do acompanhamento médico regular para a manutenção da saúde e a prevenção de doenças? Assim, Zé, durante a faculdade, a gente aprendeu uma medicina baseada em sintomas, né? A medicina tradicional. Então, assim, e não tá errado, tá? Mas, assim, é uma medicina que, assim, eu tô com dor de cabeça, toma isso pra dor de cabeça, né? Então, é porque a gente não tem tempo, muitos médicos não têm tempo de parar, pensar, olhar e ver o que tá acontecendo. Já na medicina integrativa, né, que é uma coisa que a gente faz, o tempo de consulta é muito grande, porque você vê toda uma estrutura do paciente. A gente trabalha com a parte da prevenção. Então, assim, não só baseado naquilo que ele está sentindo, baseado naquilo que ele pode sentir. Então, é muito importante a gente fazer um acompanhamento com o médico para poder ver exatamente tudo isso. Detalhado. Detalhado, ver as partes, os exames, o seu dia a dia, o que a gente pode melhorar, né? O que você está fazendo de errado. Muitas vezes, os pacientes, eles sabem até o que está fazendo de errado, mas na hora que eu falo, vira chave. Fala assim, poxa, doutora, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Então, é muito importante um acompanhamento para a gente balancear tudo isso, né? Estruturar todas essas coisas. Em cima disso aí, Ju, eu sempre falo para meus alunos, e agora eu vou falar aqui também, por conta assim, a pessoa ela vai no nutrólogo, ela vai no nutricionista, e pra gente que é personal, a gente tem contato com o aluno diariamente. Pra gente conseguir mudar o comportamento dele através do exercício, é mais fácil. Já um nutrólogo, um nutricionista, eles têm contato, sei lá, a cada 15 dias ou uma vez por mês. Essa pessoa, ela vai lá, você passa tudo certinho e bonitinho pra ela, aí às vezes ela acha que ela tem que fazer aquilo 100% certo de primeira vez. E às vezes ela tá numa mudança de hábito que às vezes ela vai falhar em algum desses processos. E aí, por conta dela ter falhado, às vezes, na grande maioria das vezes ela não volta porque ela não conseguiu seguir aquela rotina. E aí essa pessoa acha que ela não deve ir lá. E na verdade eu acho que é a ida recorrente que você vai reajustando, conversando, e é onde você vê o ponto fraco da pessoa e tudo mais, não é? Pode falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito real, porque assim, às vezes o paciente ele volta comigo e ele fala assim pra mim, ai, doutora, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas não fica brava, né? Eles falam muito isso. Aí eu falo assim, gente, não é questão de ficar brava, eu estou aqui para ajudar. Vocês precisam falar o que está acontecendo pra gente saber aonde é o seu ponto fraco. E voltando com essa parte de um hábito, de uma rotina, né? Isso é extremamente importante. Então, assim, se o paciente ele não conseguiu adaptar aquilo na sua rotina, vai ser mais difícil mesmo ele fazer. Porque aquilo que é rotina, eu costumo até falar isso para os meus pacientes, por exemplo, quando você é sedentário e você vai fazer atividade física, o que seu corpo fala para você? Você tá louco? Você vai fazer atividade física? Imagina, fica em casa, fica deitado. É isso que o seu corpo fala. Sim.
Quando a gente cria, você pode me dizer isso? Quando a gente cria um hábito de realizar atividade física, o corpo fala o contrário pra gente. Fala assim, que você tá louco, você vai ficar em casa? Você não vai treinar? Acha, sua consciência pesa, porque a gente criou um hábito. Eu costumo dizer também que é igual a parte de escovar os dentes, né? Escovar os dentes a gente consegue desde pequenininho, que você tem que escovar os dentes toda noite. A mãe briga, A mãe fica briga, brava. exato. Aí o que acontece? Quando você não escova os dentes, a consciência pesa. Por que você criou um hábito? Então a gente precisa criar hábitos, né? Para poder ter essa consistência nas coisas que o nutrólogo fala, que o nutricionista fala, que o educador físico fala. E muitas vezes a gente precisa de toda essa equipe multidisciplinar aí para ajudar o paciente a fazer essa rotina. E uma coisa assim, em cima dessa rotina, né, Ju? As pessoas não entendem que, tipo, o que você não consegue fazer hoje na sua rotina, alimentação, ou comer algum tipo de nutriente, ou treinar todos os dias da semana, não quer dizer que daqui 6 meses você não vai estar conseguindo. Porque é um processo, certeza. você aprende tudo. Tipo, teve alunos que começou comigo treinando 2 vezes, que odiava, e hoje a pessoa vai 7 dias na semana, às vezes você tem que falar para ela, calma, chega. E eu acho que na alimentação, eu acho que deve ser mais ou menos O que eu costumo dizer também, Zé, não se compare a outra pessoa. Sempre é comparando ao seu melhor. Então, assim, hoje eu consigo fazer 2 vezes na semana, tá tudo bem. Vamos aceitar essas 2 vezes na semana. Hoje eu não consigo, eu consigo fazer minha refeição assim, assim, assado. A expectativa do resultado é muito mais do paciente do que nosso. A gente quer que a pessoa aprenda, né? Que tem aquela virada de chave que eu disse lá no começo. E isso é a longo prazo, não que foi o que aconteceu comigo. Eu achava que eu tinha que fazer atividade física, mas eu não tinha noção de que aquilo era pro resto da minha vida. Que eu vi uma frase essa semana, né, do Abílio Diniz, eu não sei se você conhece, Abílio Diniz foi um grande empresário, ele morreu aí com 87 anos, super ativo, né, e ele falou assim, eu me preparei para os meus 80 anos com meus 29, então, o que isso quer dizer? É você se preparar para a sua velhice no agora. Você quer chegar na sua velhice ativa ou você quer ficar numa cadeira de roda, que alguém dependa, ficar acamado, dependendo de alguém? E aí, não adianta você pensar nisso lá, na hora que você estiver lá. É agora que a gente tem que pensar. Então, isso é importante. É muito importante, Ju. Gostou da conversa, Ju? Muito bom, Zé. Eu acho assim, é igual eu tô te falando, a gente precisa de ter esse tipo de conversa, né? A gente precisa passar isso para as pessoas. A gente, muitas vezes, a gente acha que são informações óbvias, mas para a população não, né? A população, muitas vezes, é carente disso. O que é óbvio pra gente não é óbvio para outras pessoas, né, Exatamente. Ju, muito obrigado, tá, por ter aceitado esse pedido. Eu tenho que certeza agradeço. que quem tá assistindo aqui deve ter ficado muito contente, porque eu acho que tirou muitas dúvidas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curte, compartilha, envia esse podcast aqui para muitas pessoas que você ama e que você quer que elas cuidem da saúde por geral, tá bom? Muito obrigado, Ju. Obrigada, Zé. É isso daí, gente. Tamo junto.